Paz de Cristo a todos, aqui é o pastor Cláudio e hoje para dar sequência àquela série de reflexões inspiradas na vida e na obra de Sansão, né, um dos heróis, por assim dizer, mais emblemáticos da cultura judaica. Hoje falaremos acerca de um gesto, de um ato de Sansão que vai se converter numa espécie de símbolo que representa bem a sua própria existência, sua própria vocação, né? Essa vocação para salvar, libertar Israel do jugo dos filisteus. E o ato sobre o qual eu quero falar nesta ocasião é do encontro entre Sansão e aquele leão já próximo a Tânata, e o desfecho da cena e o que essa cena vai se converter. Eu quero falar sobre esse episódio hoje, mas antes eu quero te convidar a se inscrever em nosso canal. Este é um espaço por meio do qual nós proclamamos o Evangelho, nós trazemos a tua reflexão, ensinamentos, lições que são abstraídos das Sagradas Escrituras, do Evangelho do Cristo. Enfim, este é um espaço por meio do qual nós proclamamos as boas novas de salvação. Portanto, nos ajude divulgando este espaço, nos ajude compartilhando com outras pessoas, a fim de que nós possamos alcançar um número cada vez maior de pessoas por meio das Sagradas Escrituras, por meio do Evangelho, por meio das boas novas de salvação proclamadas pelo Cristo. Nos ajude na divulgação deste espaço. Bem, em nosso último encontro acerca de Sansão, falávamos do amor, da paixão que toma Sansão, e uma paixão bastante desconcertante. Por quê? Porque esta sua primeira paixão foi dirigida a uma mulher filisteia, portanto, a uma mulher oriunda do povo arqui-inimigo de Israel, os filisteus. Sansão, que veio à existência para livrar Israel do jugo filisteu, acaba, de algum modo, se envolvendo com este povo por meio de uma filisteia, por meio de uma mulher oriunda deste povo, uma mulher que descendia da nação que, neste contexto, implicava um grande perigo à soberania, à segurança nacional de Israel. Ora, o que nós vemos aqui são dois jovens oriundos de nações distintas e arqui-inimigas, algo que nos faz lembrar até mesmo Romeu e Julieta de Shakespeare, né? Dois jovens enamorados e que descendem de famílias arquirrivais, né? De famílias inimigas, né? É claro que o desfecho da história, é claro que Shakespeare vai pintar seu Romeu e sua Julieta com um colorido muito mais lírico, um colorido muito mais
poético, um colorido muito mais elaborado, rebuscado, do que a relação, do que a narrativa ou os recursos utilizados pelo narrador do livro do livro dos Juízes para descrever essa relação, diríamos, essa relação proibida, por assim dizer, essa relação improvável, essa relação complicada entre Sansão e uma mulher filisteia. Enfim, Sansão se enamora dela. Sansão se apaixona por ela e, ao retornar à sua casa, diz aos seus pais que gostaria de tê-la como sua esposa, e nós já sabemos do estranhamento do casal, falamos sobre isso em nosso último encontro. Agora, Sansão e os seus pais vão a Tânara, a cidade filisteia que fazia fronteira com Dan, com a terra de Sansão, para conhecerem esta jovem. No caminho, Sansão muito mais jovem, Sansão uma figura muito mais forte, certamente alongou seus passos e foi à frente. Fato é que, ao chegar nos vinhedos ao chegar próximo aos vinhedos que ficavam na entrada de Tânara, Sansão se depara com um leão, com um jovem leão. E qual não foi a sua reação diante do perigo que este animal lhe representou? Que este animal selvagem, forte, o rei das selvas, diríamos nós em nosso imaginário ocidental. Sansão, diante do risco que incorria, entra numa luta física com este leão e acaba por tirar a vida do animal, numa situação que aqui, muito longe de ser uma situação, diríamos hoje, ecologicamente incorreta, né? Esse contexto é um contexto de sobrevivência. Aqui, o animal é morto por uma questão de sobrevivência, né? Não por questões de disputa de espaço, de conquista de espaço, natural, de habitar dos outros, como o processo que nós, infelizmente, empreendemos há longos séculos e que, infelizmente, está culminando nessas tragédias, que infelizmente culminou numa verdadeira tragédia que nós causamos e temos causado ao meio ambiente, à natureza, ao ecossistema. Ora, esse episódio é um episódio bastante pontual, é um episódio bastante pitoresco, porque aqui o jovem Sansão se sente ameaçado e entra em luta física corporal e, se valendo apenas das suas mãos, dos seus braços, suas pernas, do seu corpo, entra em luta corporal com o animal e acaba por lhe tirar a vida. Sansão não fala nada disso aos seus pais, ele guarda um segredo. A família continua sua caminhada até Tânara. Quando Sansão mata o leão, seus pais não estão presentes, portanto eles não sabem da cena, eles não sabem dessa história. A família continua seu trajeto até Tânara, onde a família de Sansão, conhece a moça por quem Sansão havia se apaixonado. A família volta e, numa outra ocasião, Sansão decide rever
aquela que ele escolhera para ser sua esposa, sua mulher, e desce a Tânara agora sozinho, muito provavelmente já levando consigo a aprovação de seus pais, que talvez acaba aquecendo, acaba cedendo a decisão de Sansão a duras custas, né? Talvez por muita insistência do filho. Enfim, Sansão decide voltar a Tânara para rever a sua amada e muito provavelmente fazer os últimos acertos acerca do matrimônio. E este intervalo não foi um intervalo, não pode ser considerado como um intervalo tão breve assim. Pode ser um intervalo que tenha durado até mesmo um ano. Intervalo que pode ter durado até mesmo meses, né? Enfim, Sansão volta a Tânara e, ao chegar no local onde ele havia tirado a vida do animal, o que ele vê? Ele vê a carcaça do leão, o cadáver já putrefado do leão, trazendo uma imagem bastante curiosa. Por quê? Porque na boca do leão se formou uma colmeia. Abelhas fizeram ali uma colmeia. Esta colmeia se tornou um ponto de produção de mel. Sansão, de novo, com as suas próprias mãos, tira o mel da boca do leão, já cadavérico, putrefado, pruído já. Sansão tira o mel da boca do leão e leva este mel até os seus pais. E estes provavelmente degustam do mel oferecido pelas próprias mãos de Sansão. E numa imagem extremamente, diríamos, infantil, né? Esta imagem do Sansão que tira o mel da boca do leão com as suas próprias mãos, sem dar conta do perigo, do risco que isto poderia lhe acarretar, e que leva ao mel, e que oferece o mel aos seus pais, que degustam deste mel trazido pelas mãos do próprio Sansão. Esta cena é uma cena que nos apresenta um Sansão, uma figura extremamente infantil, não é? Vejam, há em Sansão uma infantilidade, uma inocência que serviria como um bom objeto de análise freudiana, né? Aliás, se nós nos detivermos aqui e fizermos uma análise psicanalítica da personalidade de Sansão, certamente encontraremos muitos elementos interessantes para a nossa reflexão. Mas não vem ao caso. Não vem ao caso. O que nós devemos considerar aqui, pelo menos para o fim, aqui eu me propus falar, pelo menos acerca dos temas aos quais eu me propus falar com vocês. O interessante aqui é justamente esse contraste entre uma inocência inconsequente habitando num corpo de força física descomunal, não é? Essa personagem que é muito física, que é muito forte, guarda uma inocência, uma infância, uma criança que é capaz
de se dar aos atos mais inconsequentes, mais inadvertidos, mais arriscados possíveis. E nós já sabemos qual será a consequência definitiva, última, desta inocência inconsequente, que se apoia nesta força descomunal, nessa força física descomunal e certamente na vocação para a qual, no papel para o qual ele, Sansão, estava designado. Sansão sente a força do Espírito de Deus quando enfrenta o leão. Esta força que não é filtrada por uma maturidade mais serena, uma maturidade mais racional, uma maturidade, pelo contrário, que é apreendida por um espírito extremamente, por uma alma extremamente infantil ainda, ingênua, inocente, em muitos aspectos, trará consequências e consequências muito danosas à vida de Sansão, embora proveitosas para Israel, E essas consequências, este caminho que Sansão vai adotar e que será fatídico para ele, mas paradoxalmente muito importante para o seu povo, está representado ali, na figura daquele leão cadavérico, na figura daquele leão já no estado de decomposição avançada, pruído, e o mel que, devido àquela colmeia, é extraído de sua boca, é extraído de sua carcaça. Ora, essa imagem é uma imagem bastante sugestiva e ela nos coloca diante da própria síntese, por assim dizer, da história de Sansão. Aquele leão é uma representação, é um símbolo, é uma alegoria do próprio Sansão. Ora, o leão possui juba, uma juba exuberante. Sansão possui madeixas, cabelos também pomposos. O leão é muito forte, Sansão também. O leão é reverenciado na selva. Sansão por seu povo. Há muitas semelhanças entre Sansão e aquele leão. E as semelhanças se renovam quando contrastamos o fim de Sansão, que nós sabemos, aquela morte ainda muito jovem, numa situação extremamente de extrema vulnerabilidade, e o mel que sai da boca do cadáver. Ora, neste leão nós podemos identificar a própria figura de Sansão. Esta figura de cuja boca, de cuja carcaça, de cujo cadáver os judeus haverão de receber, cuja morte se dará em pouco tempo, uma morte quase que, na verdade, é a morte de um mártir. Este Sansão, que haverá de dar a sua vida pela libertação de seu povo Israel, está muito bem representado ali, naquele leão, cujo cadáver
próprio Sansão pôde testemunhar um processo de produção de vida. Da boca do leão morto surgiu uma colmeia, e desta colmeia se extraiu o mel que adocicou os lábios de Manoé, seu pai, e os lábios de sua mãe. É da boca daquele cadáver que se abstraiu o líquido doce, o elemento adocicado. Sansão aí, o leão aí, representa essa figura do mártir, essa figura do grande herói de cuja morte muitos benefícios seriam colhidos. Quantos mártires não poderiam se ver aí também representados? Afinal de contas, não são poucos os benefícios que a humanidade colheu, que a humanidade experimentou, usufruiu e usufrui até hoje, e que foram colhidos às custas de muitas vidas, à custa de muito derramamento de sangue. A igreja é um exemplo disso. Quantos cristãos não precisaram dar a sua vida para que o evangelho fosse proclamado nos quatro cantos da terra? Quantos idealistas não precisaram dar a sua vida para que direitos fossem observados? E aqui eu me recordo da figura de Martin Luther King e tantos outros. Quantos pensadores não precisaram se sacrificar para colocar a humanidade, para tirar a humanidade de sua zona de ignorância? Lembremos-nos de Sócrates, lembremos-nos de Giordano Bruno, lembremos-nos de tantos outros. Quantas figuras, quantas pessoas, quantos mártires e heróis não tiveram que sacrificar a própria vida para que outros fruíssem das delícias que de suas ideias ou de seu sacrifício seriam abstraídas. Ora, o exemplo maior nós vemos no próprio Cristo. O exemplo maior nós vemos em Jesus, que salvou incontáveis, inumeráveis vidas e que continua a salvar, mas que para promover ao outro este caminho de salvação e de redenção, necessário foi entregar a sua própria vida à morte, e à morte de cruz, a morte no Gólgota. Ora, às vezes, a história nos ensina que o progresso, o avanço, o direito, os benefícios, o usufruto, o respeito, a dignidade humana são conquistados somente pelo derramamento do sangue daqueles que deram a vida em nome dessas causas, daqueles que deram a vida pelos menos favorecidos, pelos marginalizados, pelos excluídos, pelos oprimidos, pelos desprezados, pelos abandonados, pelos rejeitados. Às vezes, e a história nos fala disso, às vezes, estes conseguem benefícios, dádivas
maiores ou menores, às custas do sangue daqueles que por eles lutaram. É uma sina de nossa história. Está aí. A história não nos deixa mentir. Às vezes o caminho é extremamente árduo e exige, inclusive, o sacrifício daqueles que acreditam neste ideal, que acreditam nessa ideia e vão às últimas consequências por elas. Daqueles que lutam por essas causas, que levantam essas bandeiras e vão às últimas consequências por elas, porque acreditam que assim um mundo melhor pode surgir. A história está cheia de exemplos assim, e nós que com um pouquinho de conhecimento de história e sensibilidade, devemos olhar para trás e sermos gratos a muitos destes homens, a muitas dessas mulheres, que se não fossem por um sacrifício hercúleo, às vezes à custa da própria vida, não teria proporcionado à humanidade determinados benefícios, um certo progresso, algum direito e algum respeito à sua dignidade. Em Sansão, muitas dessas figuras poderiam ser ali enxergadas na figura, e Sansão, por sua vez, já se vê ali espelhado de forma inconsciente naquele leão cadavérico de cujos lábios se pode, de cuja boca se pode extrair mel. Outra metáfora bastante sugestiva, porque do forte, né, se pôde encontrar mel. Mas sobre esta outra perspectiva de leitura eu falarei em nosso próximo encontro. Que Deus abençoe a todos vocês. Nos veremos em breve e não se esqueça de deixar aqui o seu joinha, se gostou dessa reflexão, os seus comentários e divulgar este espaço que para nós é muito importante. Forte abraço, que Deus abençoe a todos vocês e até muito em breve.